Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhes toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus, ouvindo a notícia, e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." E começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a missa votiva em honra aos santos anjos e de modo muito particular
gostaria de fazer menção também a um beato que não temos aqui, pelo menos na paróquia, o formulário, um beato da vida beneditina, o grande Columba Marmion. Hoje é o dia que nós celebramos a memória dele. Foi beatificado por João Paulo II no dia 3 de setembro. Então, para também suplicarmos a graça deste grande beato sacerdote que interceda pelos sacerdotes. E hoje a liturgia nos apresenta como o itinerário de São Marcos, que não é somente demonstrar o poder de Jesus ao realizar exorcismos e milagres. São Marcos, em seu livro, ele quer fazer com que os ouvintes tenham e suscitem a fé. Se nós lembrarmos, todo o Evangelho de São Marcos é para suscitar e ter uma fé viva. Uma fé que seja ali, coerente, uma fé fervorosa. E a liturgia, e principalmente o Evangelho, hoje nos apresenta duas pessoas como exemplos de verdadeira fé. Grandes tementes a Deus, mas também grandes na fé. Jairo e a mulher hemorroíça. Os dois, quando se aproximam de Jesus, se aproximam com grande humildade para pedir algo, mas com fé. Jairo, ao saber e querer que Jesus vá até a sua casa e curar a sua filha que está doente, a Sagrada Escritura apresenta de que ele se inclinou, ficou de joelho para pedir: Mestre, a minha filhinha está doente. Vejam de que a primeira atitude, sim, que uma pessoa precisa ter para colocar a sua fé de uma forma viva, é a atitude humilde. Sim, um grande autor, o Royo Marim, diz que para crescer na fé, nós precisamos ser humildes. Nada de soberba intelectual. Tem que ser humilde. Jairo foi humilde. E no pedido, enquanto ele pedia, e Nosso Senhor tão bondosamente iria atendê-lo, no meio do acontecido, no meio do transcurso, da onde ele estava até a casa, o Jairo teve ali, aos seus olhos, o milagre e a fé com a outra mulher, a hemorroíça. Vejam, Jairo foi humilde, Jairo pediu, e ele tinha grande fé em Jesus. No meio do caminho, ele também vê a fé de uma outra mulher, a hemorroíça. Há 12 anos a mulher sofre com grande hemorragia e ninguém, lembrem, São Marcos, ele não é tão detalhista. Lucas é detalhista, João é detalhista, Mateus algumas vezes detalhista, Marcos não é tão detalhista. Em alguns pontos, São Marcos tece detalhes impressionantes, como há 12 anos a mulher sofre, há 12 anos é a idade da menina, a filha de Jairo, e há 12 anos com a mulher sofrendo, e ela gastou tudo. E ninguém resolveu. Sim, ela
procurou todas as formas possíveis para resolver o seu problema, mas ninguém conseguia resolver, nem os melhores médicos da época. Vejam de que não é uma questão, né, de solucionar um problema. Ali, Nosso Senhor quer realmente mostrar o que faltava para ela era uma fé viva, temente. E ela então, sofrendo, viu que todas as outras coisas, ela já fez de tudo, e é assim. Às vezes na nossa vida, nós queremos fazer de todas as coisas, fazemos todos os nossos projetos, fazemos de tudo e não dá certo. E de repente, só faltava uma coisa, só precisava de uma coisa: uma fé viva, temente. Como Nosso Senhor diz, não tenhas medo, basta ter fé. A mulher então, ao ver, vejam, ela era considerada, né, impura, com grande medo do que iriam fazer com ela, já que não bastava ela ser impura, mas também tudo que ela tocava se tornava impuro. Ela, com medo, e por isso, né, toca somente na orla do manto de Jesus, para não fazer com que ele se tornasse impuro, mas somente a veste. Então ela toca com grande fé. E diz Santo Agostinho, comentando essa passagem, ela toca em Jesus, a multidão oprime. Que significa então que ela tocou? Vejam, o evangelista fala que a multidão comprimia Jesus, mas aparece somente uma pessoa. Ela tocou ele. E o que significa então que ela tocou? Diz Santo Agostinho, significa que ela creu. A grande multidão comprimia Nosso Senhor, mas ninguém tinha fé como aquela mulher teve. E por isso então ela tocou nele. Mas na verdade era o Cristo tocando na alma dela, fazendo com que ela, né, cresce e fosse curada. Vejam de que tanto Jairo, o homem humilde que pede a Jesus a cura da sua filha, e a hemorroíça, que está ali suplicando a cura e vê que todas as coisas que ela fez até agora não resolvia, ela vai ao encontro de Jesus, o seu único médico, o seu único mestre. E ele então fala: a tua fé te salvou. Que grande graça é ter esse exemplo da hemorroíça que toca e é tocada por Cristo, e nós, que todas as vezes entramos na fila da Eucaristia, Cristo toca o nosso corpo, mas não encontra ainda a mesma fé que encontrou na hemorroíça. Ele toca, mas não consegue fazer nada. Não consegue, por quê? Porque ele não pode? Não é. Ele pode, e pode fazer uma revolução dentro da nossa vida. Ele pode tirar, né, ali, como a Sagrada Escritura apresenta, ele pode tirar das pedras filhos de Abraão. Ele pode, mas o que falta? Falta uma fé. Falta uma fé viva. Falta realmente crermos que ele pode. O grande Columba Marmion, que fala da fé, e foi uma das homilias que eu fiz aqui falando sobre a fé, uma fé viva, generosa, temente a Deus. Se nós que comungamos todos os dias somos tocados por Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, nós deveríamos, né, já ser muitos mais progredidos. Mas o que falta? A fé. Somos medrosos,
temos medo. Achamos que ter fé é somente um puro sentimentalismo. Achamos que o problema da igreja e os nossos problemas serão resolvidos somente com a força humana. Sem fé, não tem como. Os dois problemas que hoje nós vemos na Sagrada Liturgia, na Sagrada Escritura, de uma mulher hemorroís, que há vários anos está com problema, foi resolvido com fé. O toque da graça nela. Como eu disse, entre Jairo, que para Jesus, para levá-lo na casa dele e curar a sua filha, o exemplo da hemorroíça, que é tocada por Cristo e mostra a fé. Fica imaginando Jairo observando isso dali e vendo Jesus falando: a tua fé te salvou. E todo o povo escandalizado, como pode uma mulher tocar no mestre e agora ele falar: a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, está curada. Jairo deveria ter no seu coração, o entusiasmo de realmente é este que é o Senhor. E quando chegam até ele, vendo a hemorroíça curada, e chegam até ele, vejam de que a fé ela é provada. O homem começa a pedir, o homem vê um milagre na vida da outra pessoa, e de repente chegam a ele e falam: para que você vai atormentar o mestre? Por que você vai ficar aí suplicando? A sua filha morreu. Jesus, bondosamente, fala: não se preocupe, a sua filha não morreu, somente está dormindo. Vejam de que, sim, quando nós começamos a tomar uma decisão de ter uma vida de fé, e o que é? Eu estou falando de que não é sentimentalismo. Se nós procurarmos como crescer na fé, principalmente em alguns livros espirituais, não é sentimento, é conhecer a doutrina, é pedir a Deus, é cortar todas as outras coisas que podem fazer com que a nossa fé seja vacilante. Não irei prolongar nisso, mas eu quero falar da fé. Outro dia fala-se sobre os meios para progredir na fé. Mas aqui ter o desejo, mas sabendo de que nós seremos provados. Quando nós começamos a pedir, e Deus começa a dar a nós um pouco mais de fé, começam as tribulações, começam as perseguições. E o desejo é de que Jesus não está conosco. Como pode um Deus, que eu estou seguindo, não resolver os meus problemas? Como pode, então, Ele, que realizou vários milagres, não ver a minha situação? Ele é indiferente a mim? Jairo é um bom exemplo. Quando todo mundo fala para ele: sua filha morreu, pare de atormentar o mestre, deixa ele seguir, deixa ele fazer as outras coisas, deixa ele curar as outras pessoas que ainda estão vivas. O homem, temente a Deus, com grande fé, confia em nosso Senhor e vai com Ele ainda. E Jesus então mostra de que caminhar na fé, crendo, sendo humilde, Ele irá prover no tempo dele, do jeito dele, como Ele quiser. O caminhar na fé é estar humildemente debaixo da autoridade e ser obediente a Ele. Jairo, que viu, teve fé, passou por tribulações e seguiu a nosso Senhor. A hemorroíça
que mostra para nós que há tanto tempo, querendo resolver os seus problemas do seu jeito, da sua forma, encontrou no Mestre e teve grande fé. Que nesse dia, ao celebrarmos a memória votiva dos santos anjos, possamos suplicar a Deus, pedir, sim, precisamos pedir uma fé firme, viva, não temente com as coisas mundanas, não tendo medo, uma fé firme. Nós precisamos suplicar esta fé, a graça de conhecer, a graça de aderir com a nossa razão, com a nossa vontade, tudo aquilo que nosso Senhor revelou. Assim, nós iremos crescer de fé em fé. Que os nossos anjos da guarda nos ajude. E hoje, o Dom Columba, o bem-aventurado Columba Marmion, interceda por nós lá do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.